Capítulo 1. Como eu descobri as 4 chaves. Eu ansiava por um encontro pessoal com o Deus vivo. Quando eu aceitei Jesus Cristo dentro do meu coração aos 15 anos, uma imediata fome de conhecer a Deus surgiu dentro do meu espírito. A primeira vez que tentei satisfazer este desejo, eu devorei a Bíblia. No entanto, dentro de algumas semanas, era óbvio para mim que as pessoas na Bíblia foram conhecendo ou conheciam a Deus porque eles o ouviam falar com eles e também eles tinham visão dele. Deus era amigo deles. Eles andavam e conversavam com ele. A cada dia, Adão e Eva ouviam a voz de Deus e viviam suas vidas a partir daquela voz. Pensei comigo, que estilo de vida incrível! Do Gênesis ao Apocalipse, as pessoas ouviam a voz de Deus e tinham visões dele. E eu queria também. O que eu não sabia na época era que esta fome de conhecer a Deus havia sido colocada no meu coração pelo Espírito Santo e que Deus intencionava satisfazer completamente esta paixão. Eu acreditava e sabia que o cristianismo era mais do que uma religião. De fato, uma distinção básica entre o cristianismo e as muitas outras religiões é que o cristianismo vai além de um simples código de ética, uma lista de regras e leis que devemos seguir. O cristianismo oferece experiências espirituais diretas com um Deus amoroso. Não apenas sabemos sobre Deus, mas também nós podemos experimentá-lo. Nós não só falamos ou fazemos a oração do pecador e aceitamos pela fé que somos salvos, mas nós também experimentamos o seu Espírito testificando com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16. Nós não só procuramos a direção das leis da Bíblia, mas encontramos também orientação por meio do Espírito, garantindo paz em nossos corações. Não lemos a Bíblia simplesmente como um livro sem vida ou como uma impressão em preto sobre páginas em branco, mas experimentamos a Bíblia como um livro vivo. Ver Hebreus capítulo 4, versículo 12. Deus nos ilumina quando oramos por um espírito de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Não devemos orar de acordo com nossos próprios desejos, mas sim permitir que Deus nos leve a orar em harmonia com a sua vontade. Deus enviou o seu Santo Espírito aos nossos corações, um Espírito que clama Abba Pai, ver Romanos capítulo 8, versículo 15, de modo que podemos ter uma experiência de amor direta com Ele. Deus veio para habitar nos corações da humanidade. Uau! Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, ou consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita em vós, ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 ao 18. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, não da nossa parte. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Tenho certeza de todos os cristãos, tenho certeza
que todos os cristãos têm experimentado a verdade de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dizendo: eu posso fazer todas as coisas naquele, em Cristo, que me fortalece. Permeia a sua força com a minha, no grego literal. Sendo muitos fracos para lidar com um problema, temos chamado o Espírito que em nós habita para nos ajudar a ter a força para superar a nossa fraqueza. Sua alegria supera a nossa tristeza e a sua paz supera a nossa ansiedade. O cristianismo é muito mais do que um código de ética, é muito mais que uma religião. É uma relação de amor com o Rei dos Reis. É um encontro direto com Ele através da habitação do seu Santo Espírito, que livremente recebemos como o seu dom para nós. Este, então, faz com que o cristianismo vá muito além do racionalismo e nos conduz para o mundo das diretas experiências espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10 nos diz: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Precisamos experimentar a revelação divina dentro do nosso espírito. Chegamos a conhecer a verdade com o nosso coração e espírito e não tanto com a nossa mente. Deus revela as coisas que os nossos olhos e ouvidos naturais não conseguiriam entender e não fariam sentido se não fosse o Espírito Santo de Deus falando direto com o nosso espírito. Isso não quer dizer que os nossos olhos naturais e ouvidos e mente não tenham um lugar de importância na gloriosa revelação de Deus. Estas também são maravilhas de sua criação, tanto quanto nosso coração e espírito o são. Cada parte em nós, corpo, alma e espírito, tem uma função especial no plano de Deus. No entanto, Deus diz que há algumas coisas que Ele só pode revelar por meio do Espírito. Através do Espírito Santo que habita em nós, Deus nos deu a possibilidade de comunhão direta com Ele. Nós ouvimos a sua voz dentro do nosso coração. Somos conduzidos pelo Espírito. Romanos capítulo 8, 14. Através da intuição no Espírito, recebemos experiências subjetivas. Através do entendimento no Espírito, que recebemos a revelação dele e ele ilumina as Escrituras para nós. Ver Lucas capítulo 24, versículo 32. Através da intuição, sentimos os sussurros do Espírito Santo e ouvimos a voz de Deus. Assim, a nossa vida no Espírito, nosso relacionamento com Deus, é uma experiência interna, espiritual em nossos corações. Então, não vamos nos contentar apenas com a doutrina. Devemos receber com entendimento o que Jesus nos deu em João capítulo 5, versículos 39 e 40, dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Podemos supor que nós podemos adquirir doutrina correta e conhecimento intelectual das Escrituras. Podemos aprender tudo o que a palavra diz sobre Cristo e nos tornarmos satisfeitos com a informação contida nela. Mas esse exercício intelectual não traz muito lucro ao nosso espírito. Devemos dar um passo a mais, um passo de confiança por amor a Jesus como pessoa. Confiar em Jesus que está vivo agora e anseia por ser parte das nossas vidas.
Apenas através de um coração cheio de fé, nós podemos experimentar tudo aquilo o que as Escrituras ensinam sobre ele. A própria Bíblia nos ensina que, além de examinar as Escrituras, também precisamos de uma relação pessoal com Deus, na qual Ele fala diretamente conosco. Por exemplo, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, o Senhor diz ao povo de Israel para ouvir atentamente a sua voz e dar ouvidos aos seus mandamentos e estatutos. Muitas pessoas pensam que isto se refere à mesma coisa. Nós ouvimos a Deus prestando atenção às Escrituras, mas naquele contexto não havia ainda mandamentos para neles prestar atenção. Os hebreus tinham recentemente saído do Egito e ainda não tinham atingido o Sinai, que foi o lugar onde Deus deu a lei. Então, o ouvir a voz de Deus veio antes de a lei ter sido dada. Agora que todos nós temos Bíblias impressas disponíveis, a nossa experiência é que aprendemos através da Bíblia, em primeiro lugar, e depois ouvimos a Deus como entre aspas, extra adicional. Mas este não é o modelo dado na própria Escritura. O apóstolo Paulo deixa bem claro que a fé é mais importante que a lei. Nosso relacionamento pessoal com Jesus acontece através da fé, incluindo a capacidade de ouvi-lo falar conosco. De fato, isso é mais importante do que seguir ou memorizar a lei, a Torá e as Escrituras. Mas isso não quer dizer que nós abandonamos essa parte para se concentrar exclusivamente sobre a outra. É claro que Deus diz a seu povo fazer as duas coisas porque elas estão relacionadas uma com a outra. Mas é preciso entender que essas duas coisas são distintas. Uma é ouvir a sua voz e a outra é obedecer aos seus mandamentos. Jesus também fez essa mesma distinção entre examinar as Escrituras e ouvir o que ele está dizendo. Charles Finney, 3 classes de cristãos. Pastor, escritor e teólogo, o reverendo Charles Finney, que era um evangelista-chave durante o segundo grande despertamento e avivamento espiritual, escreveu no ano de 1800. Muitos que compreendem a confissão de fé como um resumo das doutrinas bíblicas acabam negligenciando o resto da Bíblia e descansam a sua crença apenas nos artigos de fé. Outros, mesmo um pouco mais cautelosos e numa busca sincera sobre o que as Escrituras falam a respeito de Cristo, também param cedo demais e descansam a sua fé nas opiniões teológicas corretas, entre aspas. Enquanto outros, a classe realmente salva, são os únicos que têm um amor intenso pelas Escrituras, porque elas testemunham de Jesus. Eles procuram devorar as Escrituras, porque elas explicam e falam quem é Jesus, levando-os a depositar a sua confiança nele. Eles não param ou descansam no testemunho das Escrituras apenas, mas por causa do amor e da confiança em Jesus, eles vão diretamente a Ele, a sua pessoa, juntando suas almas a Ele e recebendo dele, por uma comunicação direta, tudo aquilo que eles haviam confiado receber dele. Esta é certamente a experiência cristã. Isto é receber de Cristo a vida eterna que Deus nos deu através dele. Esta é a fé salvadora.
O erro ao qual eu chamo a atenção não consiste em colocar importância exagerada no ensino da palavra e acreditar nos fatos apresentados e nas doutrinas do Evangelho, mas consiste na falta de confiança no Cristo, que é pessoal. Os fatos e doutrinas nos ensinam a confiar nele, mas não devemos nos satisfazer apenas no testemunho sobre ele, e sim entregar as nossas almas a ele por um ato de amor. Por um lado, não vamos parar por aqui e acreditar apenas nas doutrinas e técnicas ensinadas neste livro. Vida e poder fluem apenas a partir de Jesus. Por outro lado, não vamos descartar doutrinas ou técnicas. Vamos reconhecer que elas foram dadas como canais através dos quais a graça de Deus flui. Permita que elas levem você para um encontro pleno com o Senhor Jesus Cristo, permitindo-lhe a experimentá-lo completamente em sua vida. Eu tentei muitas abordagens que não funcionaram, subtítulo. Eu li e memorizei as Escrituras, fui para a escola bíblica, tornei-me um pastor ordenado ao ministério, orei e jejuei. Obedeci aos mandamentos do Senhor da melhor maneira que pude, etc. Eu bem de perto questionei pessoas que professavam ouvir de Deus, pois eu ainda não sabia como a voz de Deus soava. A resposta favorita deles parecia ser sempre a mesma. Você simplesmente sabe que você sabe o que você sabe. Mas isso não me ajudava, porque eu não sabia, inclusive, pelo fato de não saber, eu perguntava para eles. Eu não conseguia ouvi-lo, vê-lo ou senti-lo. E ainda assim, eu fui ensinado e acreditava que eu tinha um relacionamento com ele. Se eu estivesse casado com alguém que eu não pudesse ouvir, vir ou sentir, com certeza que estaria bastante desapontado no meu casamento. Parecia para mim que o meu relacionamento com Jesus era muito fraco. Com certeza parecia mais como uma teologia sobre Jesus do que um relacionamento com ele. Finalmente, eu me concentrei intensamente em ouvir e ver por um ano. Subtítulo. No começo do meu 11º ano como cristão, me veio um pensamento de que eu deveria tirar um ano inteiro para me concentrar intensamente em aprender a ouvir a voz de Deus. A esta altura, eu havia percebido a partir de João 5, versículos 19, 20 e 30, que Jesus vivia na unção, porque ele só fazia o que ele ouvia e via seu Pai fazendo. Eu queria desesperadamente ser ungido também, e por isso eu estava disposto a passar um ano inteiro focado em aprender a ouvir e ver. Obviamente que era o próprio Senhor me dizendo para reservar este tempo para aprender a ouvir sua voz. Porém, neste ponto da minha vida, eu ainda não havia identificado a voz de Deus em meus pensamentos espontâneos que iluminavam a minha mente em momentos quando meu coração se aquietava diante do Senhor. Meu esforço concentrado estava em aprender a ouvir e ver enquanto estudava a Bíblia. Todos os livros que li foram sobre a oração. Todos os seminários e conferências que eu fui durante aquele ano eram todos focados em oração. E algumas dessas conferências estavam bem fora ou iam muito além daquilo que eu estava acostumado em termos da minha teologia tradicional. Eu estava disposto a especificamente procurar aquelas conferências que eram diferentes de tudo que eu havia aprendido e diferentes da minha tradição. Eu havia aprendido que Deus não mais fala ou dá sonhos ou visões nesta dispensação
tanto que o meu coração havia de fato rejeitado essa possibilidade e recebido isso como sendo falso. Mas, durante aquele ano, toda a experimentação, todo o meu aprendizado estava voltado a ouvir e ver. Todas as minhas mensagens foram usando os temas de oração ouvir e ver. E foi no ano de 1979 quando finalmente eu consegui romper. Através de um ano inteiro da minha vida dedicado à oração concentrada neste assunto e de pesquisa sobre isso, o Senhor me revelou as 4 simples chaves que abriram a possibilidade para mim para de fato ouvir e discernir a voz de Deus dentro de mim. E essas chaves teriam de ser simples, porque a Bíblia diz que se quisermos entrar no reino dos céus, devemos ser como as criancinhas. Ouvir a voz de Deus não pode ser tão difícil que uma criança de 8 anos não possa também fazer. Eu havia feito tudo tão mais complicado. Inclusive agora o que passou a ser um teste para mim era o fato de que havia descoberto que todo este processo era tão simples e fácil. Colocando de uma forma bem simples, as 4 chaves para ouvir a voz de Deus são: quietude. Aquiete-se para que você possa ouvir a voz de Deus. Segundo, visão. Visualize aquilo que você está buscando em oração. Terceiro, espontaneidade. Reconheça a voz de Deus nos pensamentos espontâneos que iluminam a sua mente. Quarto, escrever. Anote, escrevendo o seu diário, esse fluxo de pensamentos e imagens que vem à sua mente. Agora, sempre que eu preciso e quero ouvir de Deus, eu posso desde que eu use essas 4 chaves. Eu viajei pelo mundo ensinando o que eu aprendi e eu descobri que essas 4 chaves funcionam em todas as culturas, em cada circunstância e para cada faixa etária. O povo de Deus pode reconhecer sua voz, assim como ele prometeu, e você pode ouvir sua voz também. Como Deus me ensinou as 4 chaves. Subtítulo: Deus me apresentou a essas 4 chaves, despertando-me de manhã cedo com uma voz audível, real e forte na minha cabeça que dizia: levanta-te, eu quero te ensinar a ouvir a minha voz. Quando cheguei ao meu escritório, o Senhor me levou ao texto de Abacuque, capítulo 2, versículos 1 ao 3, que diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torne-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Como exemplificado em Abacuque capítulo 2, versículos 1 ao 3, há 4 chaves para ouvir a voz de Deus. Primeiro, eu estarei no meu posto de guarda, me aquietar, entre parênteses. Segundo, eu vigiarei para ver, fixar o meu olhar em Jesus, entre parênteses. Terceiro, o que ele vai falar para mim, sintonizar para espontaneidade, entre parênteses. E quarto, então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão. E entre parênteses, escrever o fluxo de pensamentos e imagem que nesse momento iluminam o seu coração e mente.
Como eu, Abacuque, está buscando uma experiência espiritual. Ele quer ouvir a voz de Deus, uma palavra rema, falado diretamente ao seu coração, para que ele possa ganhar algum entendimento sobre a calamidade que ele vê ao seu redor. Então, em primeiro lugar, Abacuque vai para um lugar calmo, onde ele pode estar sozinho e se aquietar. Ele estaciona lá, esperando Deus falar. Segundo, ele se aquieta em seu interior com a intenção de vigiar para ver o que Deus vai dizer. Agora, observar ou parar para ver é algo que eu nunca havia feito. Eu nunca havia usado os olhos do meu coração enquanto orava. Eu nunca realmente havia parado para ver. As palavras hebraicas traduzidas para ver o que me dirá estão nas páginas 6.822 e 7.200 da Concordância Exaustiva de Strong e tem o seguinte significado: olhar com atenção, espiar, vigiar, observar, ver, inspecionar, perceber, analisar, considerar, ter visão, olhar, dar atenção para, discernir e distinguir. Acredito que Abacuque tinha uma maneira específica de olhar para Deus. Eu precisava incorporar isso ao meu tempo de oração, já que eu nunca havia feito antes. Abacuque 1, versículo 1, diz que este é o fardo que o profeta Abacuque viu. A palavra falada de Deus, o rema, foi visto e não apenas ouvido. Como veremos a seguir, se concentrarmos os olhos do nosso coração em Deus, fixando os nossos olhos em Jesus, ver Hebreus capítulo 12, versículo 2, fará com que nos aquietemos em nosso interior e aumentará o nosso nível de fé e esperança, além de nos levar a uma maior abertura para receber de Deus. Terceiro, Abacuque ouve a voz de Deus dentro de si. Nós definimos isso como a voz mansa de Deus, que é registrada dentro de nós, vinda através dos pensamentos espontâneos na nossa mente. O termo grego para a palavra falada é rema, e nós iremos explorar mais sobre o seu significado e à medida que avançamos neste estudo. Quarto, quando Deus começa a falar, a primeira coisa que ele diz é: escreva a visão. Abacuque escreveu os pensamentos e imagens que estavam chegando a ele da parte de Deus. Isto certamente foi algo novo para mim, porque eu nunca tinha escrito minhas orações dessa forma até este ponto em minha vida. Estes 4 elementos, aquietar-se, colocar a visão, sintonizar para a espontaneidade e escrever, são os elementos usados pelo profeta Abacuque para ouvir a voz de Deus. Eu acredito que este é um padrão divinamente ordenado que nos ajuda em nosso processo de aproximação a Deus, eleva ou levanta o nosso nível espiritual. Enquanto não associei ou inseri todos esses 4 elementos na minha vida devocional, eu não era capaz de discernir a voz de Deus e de fato ter comunhão com Ele. Muitas vezes me senti frustrado e vivia na incerteza sobre o que Deus realmente queria. Estes 4 elementos verdadeiramente transformaram minha vida devocional. Na minha vida cristã anterior, eu havia parado de cantar a música Ó Quão Doce é a Visão de Oração. O Ó Quão Doce é a vida de oração, porque as minhas horas de oração não eram doces. Agora consigo de fato desfrutar do meu diálogo com Deus e sair carregado com a sua vida e amor.
descobri que quase todo mundo que eu ensinar vai poder ouvir e reconhecer a voz de Deus, se ele ou ela usar todas as 4 chaves ao mesmo tempo. João usou as mesmas 4 chaves quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Subtítulo: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro. E Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11. Estar em espírito, entre aspas, sugere que João havia se aquietado, entre aspas, em seu interior. Ele ouviu uma voz, e neste caso a voz de um anjo. Escreva em um livro, seria o diário, e o que vês indica o uso da visão. Assim, mais uma vez, vemos um escritor profético na Bíblia usando todas as 4 chaves ao mesmo tempo para receber revelação de Deus. E neste caso, as 2 visões registradas nos 22 capítulos. As 4 chaves às vezes são apresentadas em uma ordem um pouco diferente, mas a ordem das 4 chaves não é o problema. O mais importante é que você use todas as 4 chaves ao mesmo tempo. Estas 4 chaves são encontradas ao longo de toda a Escritura. Subtítulo: Aquietar-se. Elias aquietou-se, estando em uma caverna, e lá pôde escutar a Deus. Davi ordenou a sua alma para esperar em silêncio por Deus. Daniel, sozinho no seu quarto, orava olhando para Jerusalém 3 vezes ao dia. Jesus tomou tempo regularmente longe da multidão e mesmo dos seus discípulos para estar sozinho para orar. Paulo foi ao deserto árabe depois da sua conversão. Vigiar para ver. A Bíblia também nos mostra repetidamente que antes de ouvir Deus falar, precisamos ver algo da sua glória. Ver a glória de Deus vem antes de ouvir a voz de Deus. Ver precede o ouvir. Por exemplo, Abraão, a quem Deus apareceu antes de falar-lhe. Não sabemos os detalhes desta aparição. Jacó, que vê a escada com os anjos. Moisés, que vê o arbusto em chamas. Elias, que vê os efeitos do terremoto, do vento e do fogo. Isaías, que vê o serafim. Maria e José e os pastores, que veem os anjos. A visão de Pedro do lençol com os animais. João na ilha de Patmos, que vê Jesus, e etc. E todos estes exemplos não são extraordinários. Na Bíblia temos muitos outros exemplos, como, por exemplo, confirmado por Moisés no livro de Números, capítulo 12, versículo 6, que explica que a maneira normal de Deus se comunicar com os seus profetas é por meio de visão. Em nossa cultura, visão é vista como algo extraordinário, mas isso apenas mostra o quanto nós temos que aprender ainda. Uma voz. Elias ouviu Deus falar através de uma voz mansa e suave. Mas, geralmente, os povos na Bíblia nunca discutiam se essa voz de Deus vinha em forma de um pensamento interno ou de um som exterior audível. Mesmo que alguns possam acreditar que a voz de Deus vinha de forma audível, nós não podemos afirmar isso, porque na maioria das vezes a Bíblia não especifica. Escrever. Muitos na Bíblia escreviam que recebiam do Senhor. Davi escreveu os Salmos
Os profetas escreveram as suas visões e as palavras vinham do Senhor. João escreveu todo o livro do Apocalipse, registrando as 2 visões que ele teve. Literalmente, centenas de capítulos das Escrituras Sagradas vieram das visões que os escritores tinham em seus encontros com o Deus vivo. Após 30 anos ensinando esta mensagem no mundo inteiro para grupos de todas as idades, eu estou convencido de que qualquer um que usar todas as 4 chaves ao mesmo tempo vai ouvir a voz de Deus. Usar 2 ou 3 chaves ao mesmo tempo não é suficiente. Todas as 4 chaves são necessárias. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Estas 4 chaves funcionam. Jesus foi o único que garantiu isto. Um cristão que utiliza as 4 chaves ao mesmo tempo reconhecerá a voz de Deus, usará e ensinará a outros. Primeiro ponto, aquietar-se, visualizar, visão. Segundo ponto, sintonizar para a espontaneidade. Terceiro ponto, escrever. Ouvir a voz de Deus é tão simples quanto se aquietar, fixar os olhos em Jesus, sintonizar a espontaneidade e escrever. Memorize esta declaração e compartilhe-a com as pessoas. Ajude-as a quebrar essa cultura de racionalismo e leve-as por si mesmas a descobrir a intimidade espiritual com Deus Todo-Poderoso. Eu creio que é um dos maiores presentes que você pode compartilhar com as pessoas ao lado da salvação em Jesus e do batismo no Espírito Santo. Vamos lá, vamos agitar e despertar uma paixão pelas coisas espirituais. Criar um desejo interior por mais daquilo que Deus tem a nos dizer e nos dar é o início de uma nova maneira de pensar, viver e acreditar. Por exemplo, quando foi perguntada a Oral Roberts de que maneira eu vou aprender a ouvir Deus falar comigo, ele respondeu: desejando com tanto desespero a ponto de começar a trabalhar no assunto. Você não vai aprender muito sobre o mundo espiritual até ter tempo para se aquietar e olhar para o seu interior. Relacionar-se com o mundo espiritual é complexo e leva tanto tempo e esforço quanto aprender a relacionar-se com o mundo físico. Aprender a andar no mundo espiritual é semelhante a aprender a andar fisicamente. Haverá tropeços e quedas e o levantar-se de novo. Você tem paixão para viver e andar no Espírito? Veja Gálatas capítulo 5, versículo 25. Oração é um diálogo e não um monólogo. A oração é a nossa ligação a Deus. Portanto, a oração é a atividade mais importante na qual podemos nos engajar. A oração deve ser poderosa, eficaz e significativa em nossas vidas. No entanto, muitas vezes não passa de uma recitação de todos os itens que estão em nossa lista de oração. Precisamos aprender a fazer da oração aquilo que ele deveria ser, um diálogo dinâmico com o amante das nossas almas. É de suma importância aprender a se libertar dessa prisão de racionalismo em que a nossa cultura ocidental está envolvida e reaprender como ter experiências espirituais que vêm do Espírito de Deus para o nosso espírito e depois para o nosso cérebro. Devemos retornar ao equilíbrio que foi tão bem expresso na vida do próprio Jesus, que não fazia nada por iniciativa própria, mas apenas aquilo que via o Pai fazer. João capítulo 5, versículos 19, 20 ao 30.
eu precisava aprender alguma coisa antes que a oração se tornasse o propósito na minha vida. Primeiro ponto, eu posso ter um relacionamento com Deus através de experiências espirituais em vez de um monólogo seco de simples oração mental. Terceiro ponto, a minha relação de amor com o Rei dos Reis é a essência da oração e não simplesmente ir a Ele para pedir coisas. Terceiro ponto, o principal objetivo para aprender a ouvir a voz de Deus é de realmente conhecê-lo, seu coração, sua alegria, seus desejos, sua dor, seu caráter, sua vontade. Os princípios da Bíblia que se relacionam à oração e ao reino espiritual fornecem orientação e compreensão durante a minha caminhada, minha busca pelas experiências espirituais. Quarto ponto, o Espírito Santo irá moldar minha vida de oração em vez de tomar princípios de Deus sobre a oração que Ele tem mostrado e reduzi-los à escravidão legalista. Quarto ponto, a ação específica nascida no Espírito e o fluxo de poder serão resultado natural da minha relação de amor, fazendo com que as atividades da minha vida sejam fruto do Espírito e não da carne. Isto evitará que a minha relação com o Rei dos Reis seja simplesmente autoindulgente de minha parte e ainda vai me ajudar a perceber que muitos outros também precisam ser tocados por seu amor. Algumas reflexões sobre aprendendo a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Subtítulo: após muitos anos de ensino bem-sucedido destas 4 importantes chaves, eu cheguei a várias conclusões. Cristo muitas vezes fala de volta para nós usando as Escrituras. A voz de Deus, Rema, é fundamentada na palavra de Deus, Logos. Inicialmente, eu olhava para as minhas experiências como experimentos apenas. Eu não tinha certeza e por isso só usava metade ou 2/3 dessas experiências. Mas a minha confiança foi crescendo à medida que eu via os resultados positivos. Terceiro ponto, achei que eu poderia reagir às ideias de Deus com a minha própria mente analítica e através de perguntas e que Cristo reagiria aos meus pensamentos com suas palavras que eu percebia através dos meus pensamentos espontâneos. Eu ainda fazia uma distinção entre os seus pensamentos espontâneos e os meus pensamentos analíticos. Quarto ponto, quando a sua voz interior se alinha com os pensamentos que você já tem, regozije-se. Não duvide que seja a voz de Deus e não assuma que elas são apenas os seus próprios pensamentos. Você já está simplesmente captando os pensamentos espontâneos de Deus antes mesmo de você começar a orar. A escrita no seu diário apenas confirma o que você está sentindo de Deus. Deus não exige mais de você do que você está pronto para dar. Ele vai fornecer um caminho alternativo, mais fácil, se você solicitar. No entanto, Ele fica muito satisfeito quando nos permitimos que Ele expanda nossa fé e nos tire de nossa zona de conforto. Quinto ponto, quando as palavras do Senhor não acontecem como você havia esperado, volte e pergunte a Deus por quê. Ele irá dizer-lhe. Se o problema se agravou e se tornou em uma grande confusão que você não consegue compreender, tudo bem. Simplesmente coloque o que você recebeu dele na prateleira, entre aspas, e talvez, quem sabe, um dia você vai receber a compreensão sobre o assunto. Se não, um dia você vai entender na eternidade. Tenho vários temas confusos, entre aspas, tramitando no meu coração. Um desses ficou lá por 8 anos, até que Deus finalmente me deu compreensão do assunto, através de outra pessoa do corpo de Cristo.
O Senhor havia me falado através de uma profecia que eu iria me mudar para o estado de Montana. Porém, eu nunca senti em meu coração de ir para Montana. Por isso, eu deixei a profecia na prateleira, entre aspas, no fundo da minha mente. Quando eu estava compartilhando isso em um seminário, uma pessoa me explicou que ir a Montana, entre aspas, é uma expressão coloquial e que significa você está indo para um nível mais alto. O estado de Montana fica numa altitude maior. Isto sim fez sentido e confirmou no meu coração. Aquela profecia havia sido dada logo depois que eu havia aprendido a escrever no meu diário. Exemplos do diário de 2 vias, ou diálogo. Chaves 4. Escrever os seus pensamentos, perguntas e escrever também a resposta de Deus. Toda a conversa é capturada no papel. São 2 amigos compartilhando o amor juntos. Não é apenas escrever no diário onde apenas você compartilha seu coração e depois vai embora. É você deixar Deus partilhar o coração dele com você. É por isso que chamamos isto de diário de 2 vias. Ao longo do livro, entramos em grandes detalhes sobre esta chave tão importante e também fornecemos exemplos para ajudá-lo a se familiarizar com esta forma excepcional de se conectar mais intimamente com seu Pai Celestial. Recomendamos que você providencie um diário, um caderno de anotações e uma caneta por perto ao continuar lendo esse livro. Em momentos diferentes, dentro da discussão, escrever no seu diário vai ser muito útil e necessário para mantê-lo no processo de avanço em direção a ouvir a voz de Deus. Todo diário é similar porque ele permeia o caráter de Cristo. Ele é saturado com atitudes de amor, alegria, paz, fé, fidelidade, mansidão. Veja Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Seu diário edificará, exortará, confortará você. Veja 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Deixe os exemplos dos diários ao longo deste livro inspirá-lo e incentivá-lo, enquanto você percebe quão semelhante eles são comparados com aquilo que você vem recebendo do Senhor. Dela, Deus diz, em seu diário: querido Jesus, o que você está me dizendo hoje? Hoje é um dia lindo e você está no centro de minha vontade. Esse dia só é difícil por causa do que você está segurando. Respire fundo e relaxe. Coloque os pés para cima. Eu estou no controle. Eu ainda sou o líder do universo. Eu sou Jesus, que gosta de rir. Sim, dá risada. E se não, então não haveria riso na terra. Você, minha filha, é muito, muito séria. Tudo vai dar certo no final. Por isso, transforme a sua preocupação em guerra, transforme a sua ansiedade em resposta e transforme os seus pensamentos em orações. Busque-me, eu estou aqui esperando. Sente-se aos meus pés, eu estou aqui. Desista de si mesmo e de suas circunstâncias. Eu sou, é o meu nome, o grande eu sou. Deus diz: celebre as tempestades da vida. Subtítulo: Senhor, o que você diria para mim? Você é uma criança linda com olhos inocentes. Você consegue ver as nuvens se formando no horizonte? Meus braços vão mantê-lo seguro. As tempestades são tempos emocionantes. O trovão e os raios não devem ser temidos, pois meus braços estão em torno de você e eu não vou deixar você ir.
Nós dois podemos dançar de acordo com a música da tempestade, os teus pés nos meus e as minhas mãos segurando as suas. Nós dançamos tranquilos. O bater do seu coração não precisa ser de medo, mas de segurança, prazer e ousadia. O vento faz o meu manto encobrir você. Observe e veja o que eu vou fazer. Você vai encontrar a paz no meio do caos. Marque: o processo se dá onde está e está onde está. Subtítulo: na derrota do inimigo, você experimenta a vitória. O processo é o objetivo. Veja, eu posso abater imediatamente o maligno. No entanto, eu não tenho feito isso. Eu estou permitindo que ele realize seus maiores esforços contra o meu corpo e então eu utilizo os dois, o esforço dele e o meu, para demonstrar a minha vitória. Assim eu dominarei sobre tudo, tanto sobre as forças do bem como sobre as forças do mal, e meu triunfo será inquestionável. Portanto, não temais o processo de derrotas e vitórias entrelaçadas. Vou a meu tempo destruir completamente e totalmente o inimigo e serei o Senhor sobre tudo. O processo não tem sido sempre parte integrante dos meus planos? Considere os muitos anos de José na escravidão antes de ser exaltado à direita de Faraó. Considere os 40 anos de Moisés no deserto antes de ser exaltado pela minha mão direita. Não é o processo essencial para a vitória? Considere a morte de meu filho e o tormento pelo qual ele passou antes de ser exaltado à minha direita. Não temas o processo. Não tenha medo do processo. Celebre a vitória, pois certamente ela chegará, diz o Senhor. Celebre o processo, celebre a luta, celebre as derrotas, porque tudo será tragado pela minha vitória e serei Senhor sobre todos. Eu governarei sobre a luz, assim como sobre a escuridão. A minha glória resplandecerá como nunca antes e toda a humanidade verá. Aluno da Christian Leadership University. Deus dança conosco. Deus dança conosco. É o subtítulo. Senhor, eu me afastei do Senhor e tão facilmente nestas últimas 2 semanas. O Senhor sabe os porquês. Eu preciso do Senhor. Eu devo ter intimidade com o Senhor acima de tudo mais. Minha vida depende disso. Fale comigo esta manhã. É difícil para você me ver ou me entender enquanto danço com você alegria. Eu não vejo você como você está na verdade. Eu não estou atolado por um passado de fracassos. Você é minha alegria. Você é uma alegria para mim. Mas o que dizer de todos os meus fracassos? Até mesmo os meus erros mais recentes? Eles se foram lavados, esquecidos. Você os confessou. Eu vejo seu coração e o meu coração em você. Existem 2 opções diante de você hoje: permanecer em mim ou permanecer em você. E em seus pecados, suas falhas ou suas lutas, escolha o melhor. Sente-se aos meus pés e aprendei de mim, e encontrarás descanso para a sua alma perturbada. Venha sentar-se comigo, permanecer, descansar e relaxar na minha presença. Eu sei das suas tendências para o pecado e como é fácil para você se desviar de mim. Eu vejo, eu sei. Sente-se aqui para que eu possa cobri-lo com meu manto. Eu o ponho sobre você. Eu levanto a sua cabeça, colocando a minha mão sobre o seu queixo e levanto o seu olhar aos meus olhos. Lá você vê aceitação e aprovação. Eu sei que você sente vontade de correr e de escapar, mas por quanto tempo você vai continuar assim? Este é o melhor caminho. Continue no meu amor, viva no meu amor e aceitação e na minha aprovação. Nada, absolutamente nada que você fizer
pode ganhar a minha aprovação. Isso é difícil para vocês compreenderem. De ser livres desta luta, se esforçando para ser aceito. Eu estou te levando para ser livre. Se entregue totalmente a mim. A minha justiça eu te dou. Sem nada em troca eu te dou. Renda-se. Lembre-se, eu não vejo com os teus olhos, mas você pode ver com os meus. Eu toco com os teus olhos, eu toco os teus olhos, diz o Senhor. Receba a visão. Este é um novo dia, hoje. Vinde a mim hoje. Todo dia é um novo começo. Não há passado, nenhuma falha. Tudo está coberto pelo meu sangue. Venha como se você nunca tivesse falhado ou pecado. É assim que eu te vejo todas as manhãs. As minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Tudo novo. Comece este dia e todos os dias com essa realização. Eis que tudo é novo. Venha, meu amado. Venha, meu querido. Glória a Deus. Amém e amém.